Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem preparado a igreja. Nós temos vivido os últimos dias da igreja, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E é por isso que Deus, Ele tem pressa de fazer coisas na nossa vida. Ele tem pressa de mim, tem pressa de você. E é por isso que Deus tem falado aos nossos corações, tem chacoalhado o nosso interior. Porque avivamento é de dentro para fora, irmãos. Avivamento não é de fora para dentro. Eu quero repartir isso com você. Marcos capítulo 8, verso 34, diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler de novo esse texto. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa carregar a cruz para você? O que significa carregar a cruz? Jesus já carregou a cruz por mim e por você, amém? Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, amém? Tem alguém comigo aqui? Jesus já deu a vida dele por nós. Ele pagou o maior preço, o preço de morte, o preço de sangue na cruz do Calvário. E o que a cruz simboliza? O que a cruz significa para mim e para você? Um símbolo de morte, um símbolo de cruz é um símbolo de morte, um símbolo de sacrifício, amém? A cruz de Jesus, ela está vazia. Quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos mais Jesus nela. Nós vemos uma cruz vazia, mas significa que Jesus, aparentemente, não está nela, mas Jesus passou por ela. É sobre essa cruz que eu quero falar nesta noite, irmãos. Eu falei nesta manhã sobre a cruz, e eu quero hoje, de novo, falar aqui nesta noite, esse momento sobre a cruz. A cruz simboliza sacrifício, a cruz simboliza morte. Evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. Evangelho sem cruz não há arrependimento, precisa ter arrependimento, precisa ter choro, precisa ter morte. Porque é sobre a minha e a sua cruz que eu quero falar, não é sobre a cruz de Jesus. A cruz de Jesus ele já carregou, ele já foi pregado nela e ele não está mais lá. Mas ele deixou um modelo para mim e para você, que todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, nós olhamos para a cruz está vazia, mas a minha e a sua precisa de muita coisa para ser colocada nela, para que nós possamos viver os propósitos de Deus a todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui de passagem, queremos saber que Deus ele tem uma promessa na vida de cada um de nós. Nós estamos aqui de passagem, mas Deus ele tem algo poderoso para fazer para mim e para você, e é algo diferente. Deus tem uma porção para cada um de nós. Carregar a cruz não tem nada a ver com o ministério, irmãos. Carregar a cruz não tem nada a ver do que pregar. Carregar a cruz não tem nada a ver do que cantar. Carregar a cruz não tem nada a ver de trabalhar como voluntário, de servir como voluntário. Carregar a cruz não tem nada a ver de estar todos os dias na igreja fazendo alguma coisa. Ministério é diferente. Ministério é além daquilo que nós possamos entender e pensar quando nós colocamos a cruz de Cristo na frente do nosso ministério. Porque o ministério é consequência daquilo que nós somos e daquilo que nós renunciamos e daquilo que nós fazemos. Quem crê nisso? Primeiro é necessário nós passarmos pelo caminho. Depois é necessário nós irmos até a cruz. É necessário nós colocarmos a nossa ansiedade e tudo aquilo que nós queremos na cruz do Calvário, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Carregar a cruz, irmãos, não é um ministério. O ministério é nós sermos constantes, é ter estrutura para permanecer de pé, de frente à cruz. É permanecer de pé, é negar a si mesmo, é deixar as coisas que talvez para nós tem muita importância, mas não é prioridade. A prioridade é Cristo nas nossas vidas. Quando Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Nós precisamos carregar a cruz e abrir mão de viver para mim. Sabe, carregar a cruz, Paulinho, é abrir mão de carregar coisas para você e começar a viver, a carregar coisas para Cristo em você.
Você pegou isso ou não? É abrir mão de coisas minhas para começar a viver coisas de Cristo em mim. Quando Paulo está dizendo que não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Eu não vivo mais a minha pessoa. Eu vivo a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, as pegadas de Cristo em mim. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o brilho de Jesus brilha sobre você. O brilho de Jesus, a glória de Jesus está sobre a sua casa. A glória de Jesus está sobre você. As pessoas vão olhar para você e verdadeiramente vão dizer: és um filho de Deus. És uma filha de Deus. É porque ela é diferente, ele é diferente, ele carrega algo diferente. E o que você carrega? Você carrega a presença de Jesus. Nós carregamos a presença de Jesus. O texto é claro, então. Ele chamou a multidão e os discípulos. Jesus, ele nos chamou, Jesus te chamou. A multidão somos nós, o ajuntamento de pessoas. E ele também chama os discípulos. E se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Jesus está dizendo: negue as suas vontades, negue o seu eu, deixe de ser você, porque eu começo a viver agora uma nova vida com você. Ei, Jesus está pegando nas suas mãos hoje. Jesus está pegando a mão de pessoas aqui hoje, está dizendo: eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu vou te mostrar o caminho, eu vou mostrar para você como que é, eu vou mostrar para você as minhas maravilhas, para que você possa desfrutar. Irmãos, eu quero dizer algo para você, e é algo muito forte isso. Tem tantas pessoas, tanto tempo dentro da igreja. Elas têm vivido coisas, mas não têm vivido o extraordinário. Existem duas diferenças: viver coisas e viver o extraordinário. Viver coisas é viver aquilo que talvez você ache que é bom. Mas o extraordinário é viver coisas maravilhosas que Jesus preparou para mim e para você. Irmão, tem uma mesa te esperando. Existe uma bênção de Deus sendo derramada sobre vós. Existem as promessas de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Existe uma mesa te esperando. Existe um banquete te esperando. Mas para que nós possamos acessar esse banquete, é necessário nós passarmos pelo processo da cruz. É necessário nós passarmos pelo banquete? Sim. É necessário nós passarmos pelo processo? Sim. Mas é necessário nós passarmos pela cruz. Jesus, Ele cumpre o seu chamado na terra, mas Ele vive uma morte de cruz. Ele deixou de ser homem, se esvaziou, Ele se tornou servo. E agora Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, porque Deus tem algo prometido. Aquilo que Deus prometeu para Ele foi cumprido, e Ele ia viver algo novo, não como um homem, mas como Deus. Jesus quer mover o céu sobre as nossas vidas nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, carregar a nossa cruz. O que significa carregar a nossa cruz? Diga assim comigo: primeiro, renunciar. Está disposto a renunciar, irmãos? Quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós se tornamos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo agora se fez novo. Servir a Deus não é fácil, irmão, mas também não é difícil. Somos nós que complicamos. Servir a Deus não é fácil e também não é difícil, Xbox. Somos nós que complicamos. Nós complicamos pelas nossas escolhas. Nós complicamos pelos desejos da carne. Nós complicamos porque tem que ser do jeito que tem que ser para nós. Tem que ser do meu jeito, senão não dá certo. Tem que ser, a pessoa quer dar um jeitinho para Deus, irmãos. Não queira dar um jeitinho para Deus. Deus já deu um jeito para você. Ele morreu na cruz do Calvário para que você não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Mas para ter a vida eterna é necessário abrir mão do eu. É necessário abrir mão do orgulho. É necessário abrir mão de algumas coisas para viver o extraordinário. Quantos querem viver o extraordinário? Quantos querem viver o extraordinário aqui, irmão? É necessário renunciar. Para viver o extraordinário é necessário renunciar. Levar a cruz é renunciar às vontades da carne. Diga assim: levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Quando eu carrego a cruz, eu deixo de ser eu e começo a carregar a cruz para mim ser parecido com Jesus. Então, a renúncia é abrir mão de tudo aquilo que tem deixado de eu me aproximar
daquilo que me leva ao propósito de Deus. Precisamos renunciar, irmãos. Renunciar. O que você precisa renunciar hoje para carregar a tua cruz? Existem pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos dentro da igreja. Você começou bem e você parou. Por que você parou? Pesou. Mas não é uma cruz que você está carregando, é um saco de pedra que colocaram sobre as suas costas. A religião colocou um saco de pedra em você. Para você fazer isso, você tem que fazer isso. Para você ser aquilo, você tem que fazer isso. Para você fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo. Para você fazer aquilo outro também, você tem que fazer isso. Você vai encurvando. E você vai ficando com aquele saco de pedra. Você está com um problema na coluna. Você só olha para o chão. Você não consegue mais, você está tão fadigado, você não consegue mais fazer as coisas, e você diz, eu não sei mais o que eu faço, eu não saio da igreja, eu frequento um pequeno grupo, eu faço isso, faço aquilo, e parece que nada acontece, porque você está carregando um fato que não é seu, você está carregando algo que colocaram sobre você, mas não é sobre aquilo que colocaram, é aquilo que Jesus já levou, e Jesus levou sobre si as nossas dores, o peso, o castigo, tudo aquilo que nos trouxe aflições, Jesus levou na cruz do Calvário, mas nós precisamos entender que Jesus deixou de modelo a cruz para que nós possamos carregar e chegar no lugar de sacrifício, e esse lugar é do Senhor, e esta noite Ele quer que você tenha esse entendimento de carregar a sua cruz e dizer, Senhor, eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para este lugar, Jesus, eu quero ir para este lugar. A cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre você. A cruz não é mais pesada do que o fardo de pecado que talvez a religião colocou sobre você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos renunciar para Cristo. Tantas coisas a gente renuncia. Nós precisamos renunciar por Cristo. É esse tempo que Jesus quer levantar a igreja da renúncia. Pessoas que vão renunciar pelo evangelho genuíno. Pessoas que vão renunciar por um Cristo que renunciou tudo. Pessoas que vão renunciar, irmãos. Renunciar é aquilo que você carrega, as pessoas respeitarem a unção que está em você. Eu quero dizer algo para você, para que você possa entender. O diabo, ele não quer você. O diabo, ele não quer os seus bens. O diabo quer a unção que você carrega. O diabo quer a unção que você carrega. O diabo, ele não vem chifrudo, ele não vem com capa preta. O diabo, ele vem bonito, irmão. Ele vem cheiroso, ele vem com dinheiro, ele vem da forma que você fala assim, uau. Ele não vem para te assustar. Ele vem para te iludir. Ele vem para tentar disfarçar que ele é uma falsa verdade, mas ele é uma mentira. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio dar vida e vida com abundância. Mas quando nós não entendemos isso, irmãos, quando nós não entendemos, quando nós não temos discernimento do que é Deus, do que é o diabo, do que é isso, do que é aquilo, nós começamos a padecer. Quando eu falo que o maior número de desviados está dentro da igreja, as pessoas falam assim, não pode ser. O maior número de desviados está dentro da igreja. Porque as pessoas confundiram carregar a cruz com o ministério. Carregar a cruz nos leva a uma vida de renúncia. Carregar a cruz nos leva a uma vida de entrega. Carregar a cruz nos leva a uma vida de sacrifício. Carregar a cruz nos leva a uma vida de coragem. Carregar a cruz nos leva a uma vida totalmente dedicada a Deus. Agora, ministério não. Se eu prego, eu vou lá e prego, mas qualquer coisa, tem um monte de pregador bom, ele prega bem a palavra de Deus, mas não é um homem de Deus. Tem muita pessoa que toca muito bem, que canta muito bem, mas é um bom tocador, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Você está pegando isso aqui? Você está pegando isso daqui? Então por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que pararam de fazer, ou nunca fizeram, porque tem muita habilidade. As habilidades não nos levam ao propósito, as habilidades nos levam a um lugar. Que lugar que é esse? Um lugar que você quer chegar. Se você prega bem, você não precisa ficar dizendo, me chame para pregar, me chame para louvar, me chame para tocar, me chame para fazer isso, me chame para fazer aquilo. Eu já disse para você, lugar de reconhecer pessoas na NML, não é na igreja. A igreja é lugar de pessoas ser levantadas por aquilo que ela carrega. Não por aquilo que dão para ela.
por aquilo que ela já conquistou e entendeu. Ela disse: não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. A palavra vive na minha vida, a palavra vive no meu testemunho, a palavra vive em mim, ela brota em mim. O meu cotidiano é fazer a palavra de Deus ser alcançada através da minha vida. Você é uma Bíblia para as pessoas que não lêem. Você é a igreja para as pessoas que não frequentam este lugar. Mas se você não está sendo a igreja para as pessoas que frequentam esse lugar, se você não está sendo a Bíblia para as pessoas olharem para você e falar assim: esse cara, essa mulher, ele vive Cristo. Eu gosto muito de uma história, irmão, de um missionário que estava numa aldeia. E ele foi para essa aldeia e ele estava ali ministrando a palavra de Deus. Ele não poderia mais levar a Bíblia para pregar naquela aldeia, porque os muçulmanos iam arrancar a cabeça dele fora. Se pegasse com a Bíblia na mão, era morto na hora. Aquele homem pegava fora da Bíblia, irmão. Ele enrolava, colocava num saquinho, engolia, fazia suas necessidades, tirava ali o saquinho, jogava fora, pegava a Bíblia pregada, jogava fora o papel. Isso tudo por renunciar, isso tudo por sacrifício, isso tudo para que a palavra de Deus não parasse de ser pregada. De tanto ele fazer isso, ele pegou uma doença chamada malária e ele acabou falecendo. Mandaram um outro missionário para aquela aldeia. Chegando aquele missionário naquela aldeia, o missionário começou a pregar os 4 evangelhos. Começou a falar de Jesus, começou a fazer multiplicação de pães naquela aldeia. Olha só, irmãos, que coisa linda e coisa maravilhosa. E aí o povo começou a ficar meio olhando para a casa daquele missionário. E um daqueles homens se levantaram e disse assim: ei, esse homem que você está dizendo aí, ele viveu aqui conosco. Esse tal Jesus que você está pregando viveu aqui conosco. Está vendo aquele irmão ali? Sim, ele era cego. Está vendo aquele irmão? Ele era coxo. Está vendo aquela irmã? Ela era muda. Está vendo aquela família ali? Eles estavam morrendo de fome. Mas teve uma multiplicação aqui. Foi tantos pães e tantos peixes que se multiplicaram, que não só foi aquela família, mas foi toda essa aldeia. A aldeia do lado foi alimentada por uma oração deste homem. Agora me pergunto quem era. Quem era esse homem? Um missionário que resolveu dizer assim: não sou eu mais quem vive, agora Cristo vive em mim. Não foi Jesus, foi alguém que se parecia com ele. Alguém que falou assim: eu vou ter as atitudes dele. Eu não vou pregar com um papel, eu não vou pregar com uma roupa. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Eu não vou pregar com uma roupa, eu não vou pregar com um iPad, eu não vou pregar com esboço. Eu vou pregar a palavra viva. E a palavra viva vive dentro de mim e de você. Aonde você for, a planta dos pés, aonde você for, você será confundido com Jesus. Você será confundido com Jesus, meu irmão. Peraí, esse homem morreu aqui, ele morreu aqui. Ele morreu aqui. Olha só. Quando esse homem morreu naquela aldeia, o corpo dele veio para o Brasil. A família dele assinou uma autorização. Diz assim: o corpo dele vai para o Brasil, mas o coração dele vai ficar enterrado na aldeia. Ei, se Jesus chegasse aqui agora, com uma fita métrica nas mãos, Jesus não vai medir o tamanho da sua cabeça, hein? Que talvez de alguns seria, né, mais abençoado, né, Alex? Seria mais abençoado, né, irmão? Fica de boné, pelo amor de Jesus. Se Jesus chegasse com uma fita métrica nas mãos e falasse: sobre o tamanho da cabeça, não é sobre o que está na sua cabeça. Jesus não está olhando sua cabecinha, Carol. Jesus está olhando o seu coração. O que está no seu coração? A boca fala do que o seu coração está. Aquele homem estava cheio de Jesus. Pregue o evangelho, se possível, usem as palavras. Como é que eu vou pregar sem a palavra? Como é que eu vou pregar sem um iPad? Como é que eu vou pregar sem celular? Como é que eu prego sem a minha King James? Como é que eu prego sem a minha Bíblia de estudo? Como é que eu prego isso? Como é que agora eu vou viver? Como é que eu vou falar de Jesus? Irmão, quanto mais você se aprofunda nele, mais você se torna parecido. Quanto mais você busca em Jesus, mais você se torna parecido. Não se torne parecido com homens, se torne parecido com a Bíblia. A Bíblia que você lê e vê Jesus. Quando nós interpretamos ela, não trazendo conhecimento, mas trazendo revelação. Você não está entendendo isso quando você interpreta ela, não gerando conhecimento, mas gerando revelação. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tudo será transformado, porque aquilo que você carrega
é maior do que aquilo que te trava. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos renunciar, irmão. A igreja dos últimos tempos precisa renunciar. O que ela deveria ter renunciado há muitos anos atrás. Eu quero dizer algo para você. A igreja está em reforma ainda. Todo dia nós estamos reformando. A igreja está em reforma. Ah, mas vamos comemorar não sei quantos anos de reforma. Não, a igreja está em reforma ainda. Todos os dias nós precisamos construir algo novo no nosso coração. Todos os dias nós precisamos construir a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em nossos corações. Como é que eu agrado a Deus? Vivendo aquilo que Ele me prometeu. Ainda que eu não estou enxergando, ainda que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus irá fazer. Aleluia! Primeiro, diga renúncia. Segundo, entrega. Está disposto a entregar, irmão? Está disposto a entregar? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você torna a sua cruz e Cristo vive em você. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos o nosso corpo. Diz assim: o meu corpo, a minha alma e o meu espírito não me pertence mais. É como um casamento, irmão. Quando o casamento, o homem casa com a mulher, o seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu marido. E o seu marido, o seu corpo pertence à sua esposa. Amém? Vou dar uma moral para vocês agora, viu? Quando inventar que está com dor de cabeça, fala assim: o seu corpo é meu, né? Está na Bíblia, hein? Está na Bíblia, hein? Já vai medicando, irmão. Já vai medicando, já vai pegando a Bíblia. Vai... Isso aqui não prepara não, que você vai ver se vai ter. Olha só. O nosso corpo, o nosso espírito pertence ao Senhor. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. É corpo, alma e espírito. O nosso corpo, irmãos, é uma matéria. A nossa alma é onde nós sentimos os desejos. É onde nós temos as vontades. A vontade que sacia a nossa carne. Existe uma guerra constante entre carne e espírito, aonde o troféu é a nossa alma. Por que o troféu é a nossa alma? Porque é onde está a vontade. Quando você tem vontade, a sua alma está gritando para que o seu corpo seja saciado, a sua carne seja saciada. Agora, quando você tem conexão com o Espírito, você vai matar a alma e vai conectar o Espírito, e a carne só vai produzir aquilo que ela está recebendo do céu. Quando nós entendemos isso, irmãos, é porque nós se entregamos de corpo, de alma e de espírito para o Senhor. Quando nós se entregamos, nós se tornamos parecidos com Jesus. E quando nós começamos a ter as atitudes de Jesus, quando nós começamos a enxergar milagres, cura, prodígios, sinais e maravilhas dentro da nossa casa, perto de nós, aonde você trabalha, se algo não tem acontecido em você, se algo não tem acontecido, não tem gerado transformação dentro de você, nos ambientes onde você tem colocado a planta dos seus pés, é porque você não se entregou de corpo, alma e espírito para Jesus. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre você, e Jesus te trouxe aqui para que você tenha um encontro genuíno com Ele. A cruz é um lugar de morte. A morte do eu e a ressurreição de Cristo em nós. João capítulo 12, verso 24. Nós vamos ler esse texto. Irmãos, a cruz era um símbolo de vergonha. Agora à noite eu posso falar que de manhã só tinha jovens aqui, irmão, só tinha um povo mais novo. Onde já assistiu aquele filme que você fala assim, tem um bandido e tem um mocinho? Hã? O mocinho sempre sai dessa, sempre sai bem, né? Não era? No nosso tempo não tinha esse negócio, não? Quem era mais velho aqui fala o bandido e o mocinho? Né? O seu Djalma não era isso aí? Olha lá, falei, o seu Djalma vai falar. O bandido e o mocinho, irmãos. Até no filme do Rock, né? Rock apanhou, mas Rock não morreu. Rock não morreu. Ele foi lá e ele ganhou a luta. Aleluia. O mocinho nunca morre, irmão. Pode virar um avião, pode ter explosão, pode ter o cara que mata, pode dar o cara que atira, explode, bomba e o mocinho continua lá, bonitinho, né? Leonardo DiCaprio, lindo, maravilhoso, charmoso. O galã não morre, irmão. Agora Jesus, irmãos, ele passa por um processo antes de ir para a cruz. Jesus passou por um período de processo
Todo homem que vai viver propósito, ele tem que passar pelo processo, amém? Está disposto a renunciar, está disposto a abrir mão, está disposto a se entregar. Jesus estava indo para um lugar de entrega, diga assim, entrega. Mas para que ele pudesse se entregar para a morte de cruz, ele passou pelo processo. À época, a cruz era um sinônimo de vergonha. Quem ia para a cruz, quem era crucificado, era vergonhoso para um homem crucificado. Um homem andar seminu era pior ainda. Quando Judas chega até Jesus, Jesus era tão simples, irmãos. Jesus, ele andava no meio de pessoas, ele era simples, ele não tinha roupa de pastor, ele tinha roupa comum, de pessoas comuns. Jesus andava no meio daquelas pessoas para que os soldados, para que as pessoas da época pudessem conhecer e saber quem era. Judas foi e deu um beijo no seu rosto para dizer, aquele que eu beijar é ele. Porque se ele apontasse, é aquele cara lá. Aí agora, é aquele lá, aquele que vai dar na cara, né? Então eu vou lá, vou dar um beijo nele e você vai ver que é ele. Jesus era uma pessoa comum. Ele estava num ambiente onde ele estava pronto para ir para a cruz. A cruz era sinônimo de vergonha. Quando prenderam Jesus, já rasgaram a sua roupa, rasgaram as suas vestes. Se tornou mais vergonhoso ainda para Jesus. Quando prendem Jesus e pegam Jesus, eles mandam trazer um homem com o nome de Barrabás. E aí o governo faz uma votação e diz, quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu prenda? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? O povo escolheu quem? Quem que o povo escolheu, irmãos? Não foi o povo que escolheu. Já era o quê? Um propósito de Deus escolher Barrabás. Você sabe o que significa Barrabás? Quem sabe o que significa Barrabás aqui? Só não pode povo de manhã. Quem sabe o que significa Barrabás? Diga assim comigo, filhos do Pai. Filhos do Pai. Algumas versões dizem os filhos de Deus. Ei, Jesus, ele foi preso para libertar os filhos. Você não pegou isso aqui não? Jesus, ele foi preso para libertar Barrabás. Jesus, ele foi preso para libertar os filhos de Deus. Peraí, Jesus não só foi preso, Jesus foi morto no lugar de Barrabás, no lugar dos filhos. Aleluia. É necessário o cordeiro morrer no sacrifício. É necessário o cordeiro renunciar. É necessário o cordeiro se entregar para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna, foi necessário ter um sacrifício. E esse sacrifício foi um sacrifício de morte, um sacrifício de cruz. A cruz é um lugar de morte, a morte é a ressurreição em Cristo. É necessário renunciar. As pessoas olhavam e diziam na época, ai, o mocinho morreu. Ele fez tanta coisa, ele fez milagre, ele fez prodígio, maravilha, curou o cego, multiplicou pães, se transformou água em vinho, mas agora ele está sendo crucificado. Para os homens ele estava sendo crucificado. Para algumas pessoas era um momento de vergonha. Mas para o reino de Deus, para o seu Pai, era o cumprimento do propósito. Quando nós sacrificamos, irmãos, e publicamente na frente das pessoas, quando nós renunciamos publicamente na frente de pessoas, quando as pessoas olham para você e não querem que você se iguale a elas com as iguarias mundanas, é porque elas estão respeitando aquilo que você carrega. Mas se existe alguma pessoa ainda querendo servir algo para você, querendo trazer algo para você que ainda acende uma chama dentro de você, algo está errado. Deus te chama nesta noite para renunciar. Não será vergonhoso, porque aqueles que me honrarem publicamente, eu também honrarei publicamente a tua pessoa. Aleluia. 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 Liberta os filhos de Deus. Eu vou morrer no lugar dos filhos de Deus. Jesus vai para a cruz, irmãos. Jesus tem morte de cruz. Antes que Jesus morra, antes que Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Pai, antes que ele diga está consumado, ele diz Eloi, Eloi, amata sabatani. Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas em volta pensavam que Jesus estava chamando Elias, e quando ele dizia Eloi, Eloi, ele estava dizendo Elias, não era Elias,
Deus meu, por que me abandonastes? Por que Jesus está clamando e falando sobre isso? Porque ele era carnal como eu e você. Mas ele teria que passar por esse processo da renúncia. Ele teria que passar pelo processo do sacrifício, da coragem, da entrega, para viver aquilo que Deus estava preparando para ele. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Alguém vai atirar pedra em você, alguém vai te caluniar, alguém vai falar mal de você. Ei, renuncia, guarda o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque depois do caminho, depois da cruz vem a promessa. Depois do caminho, depois da cruz tem a promessa. Todo sacrifício, depois de executado, vem a recompensa. Todo sacrifício, depois de executado, vem a recompensa. Jesus foi sacrificado como um cordeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sacrifício de Jesus. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios. O maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo na cruz do Calvário. Jesus não precisa mais ir para a cruz por mim e por você, irmão. Ele já foi por mim e por você. Quem precisa ir para a cruz, levar todos os dias a entrega que tem levantado o nosso ego, somos nós. Quem tem que ir para a cruz todos os dias somos eu e você, irmão. Quem tem que ir para a cruz todo dia é eu e você. Todos os dias nós temos que olhar. O único sacrifício que Jesus nos pediu, sabe qual foi? Quem sabe aqui no texto está falando isso? O único sacrifício que Jesus nos pediu. O que ele fala? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. E agora ele faz um pedido. Carregue a sua. Ele está dizendo, eu não vou carregar a sua cruz, eu já carreguei, agora você que tem que carregar a sua. A minha cruz é diferente da sua. A sua é diferente da minha. Jesus carregando a sua cruz, indo para o Gólgota, indo para o Calvário, indo para o monte chamado Caveira, para sacrifício. Aparece um homem improvável, Simão, um homem da Etiópia. O etíope aparece. A Etiópia é lugar onde tem muita comida farta, não tem, irmãos? Tem ou não? Tem não? E você acha que naquela época era diferente agora? Não, era pior. Mas aparece um homem vindo improvável e chega até Jesus e diz, eu quero ajudar a carregar a cruz de Jesus. Sabe o que Deus está falando para mim? Sabe o que Deus falou comigo por esses dias? Vai aparecer homens improváveis nele, que vão em palácios, que vão em lugares e dizer, ei, isso aqui está bonito, aqui tem estrutura, aqui tem tudo isso, mas não tem cruz, não tem sacrifício, não tem renúncia. Deus vai levantar homens pequenos, vai levantar homens que estavam em lugares que não tinham alimento, mas eles renunciaram tudo para ir em lugares onde tem alimentos fartos, e eles chegarão lá e vão dizer, o que eu carrego, eu trouxe para este lugar, porque aqui vai ter abundância de bênção, cura, milagres, prodígios, maravilhas, sinais. É este tempo que Deus quer levantar Simão e Sirineus. Deus quer levantar homens dispostos a carregar a cruz de Cristo e levar até o Calvário e dizer, Senhor, até aqui, ei, o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, daqui para frente agora sou eu com a minha cruz, e eu quero seguir pelo vivo e o novo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem renunciar, irmão? Renuncie. A vida é feita de escolhas. Só não permaneça da forma que você está. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar algo, fazer algo novo em você. Mas é necessário você sacrificar. Aleluia. Ao irmão do prazer, você está sacrificando. Abrir mão daquilo que te gera prazer. Você está sacrificando, irmão. Você não tem que ter prazer com as coisas de Deus. Você não tem que ter prazer em Deus. É forte isso aqui que eu estou falando. Não tenha prazer com Deus. Eu tenho o maior prazer de ir na igreja. Você tem desejo e vontade. Eu tenho prazer em servir a Deus. Mude o cântico dos seus lábios. Deus não quer ter prazer com você. Deus quer ter intimidade com você. Intimidade você revela o coração. Intimidade você sabe que o outro gosta. Intimidade você sabe o que ele está pensando. Intimidade, quando olhar, você já sabe como é que ele quer que você faça.
Deus não quer ter momentos só com você. Deus, Ele quer você por inteiro. Deus, Ele quer ter você por inteiro. Deus não quer ter momentos de prazer. Deus quer ter você por inteiro. O quarto princípio é ter coragem. A cruz era símbolo de vergonha e condenação. Jesus foi humilhado publicamente por nós. Não podemos ter vergonha de Jesus. Somente quem passa pela crucificação vai receber a ressurreição. Jesus, Ele passa pelo processo do tempo. Jesus passa pelo processo, irmãos, do momento onde Ele foi triturado, onde Ele foi abatido, aonde Ele foi ali chicoteado, aonde Ele foi ali totalmente cuspido. Passou por humilhações. Nós passamos por momentos tão difíceis às vezes. Nós falamos assim: ai Senhor, está doendo, só porque alguém falou mal de mim, só porque ninguém respondeu uma mensagem para mim, eu já quero largar tudo, só porque ninguém atendeu o meu pedido, eu já quero parar com tudo. Irmão, você não renunciou nada na sua vida. A morte de cruz é além daquilo que a gente pensa. Há uma unção de morte aqui nessa noite, irmão, para que nós jogamos na cruz tudo aquilo que nos impede de chegar até o trono da glória. Existe um trono nos esperando, onde Ele está ocupado pelo Messias, mas só se nós chegarmos perto pela nossa renúncia e dizer: Senhor, até aqui eu consegui, agora é com o Senhor. Eu não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sei que tem dias tão difíceis, irmãos, mas é necessário nós renunciarmos. Eu quero dizer algo mais uma vez para você. Nós somos filhos de Deus, amém? Sabia que Jesus não tem filho mimado, irmão? Jesus não cria filhos para serem mimados. Quem mima filhos é pastores, é líder que mima. De entregar aquilo que você quer e aquilo que você pede. De passar a mão na sua cabeça e falar assim: olha, isso aqui você quer ouvir, para segurar alguém sentado neste banco. O sermão de Jesus era: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Muda de vida. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de cruz. Foi por amor que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi pela justiça. E aí nós temos que ouvir por aí: não, a igreja de vocês é uma igreja legalista, é uma igreja que prega a lei. Nós pregamos Cristo, irmãos. Nós pregamos renúncia. Nós pregamos aquilo que muda de vida, porque Jesus deu a vida dele por mim e por você. É bom que está gravando, que as pessoas olhem, porque elas gostam de ouvir o sermão dessa casa. Muda de vida, renuncia. Jesus continua sendo Jesus, a Bíblia continua sendo a Bíblia, jejum continua sendo jejum, e jejum traz renúncia, oração traz arrependimento. Arrependimento gera cura e nos leva perto de Cristo. Aleluia. Não é uma graça barata, irmão. Renúncia, sacrifício, é isso que nos leva a estar parecido com Jesus. Jesus é amor, mas também é justiça. Olha a vida, irmãos, daqueles que estão aí querendo ser massageados, dizer: Jesus já fez, Jesus já foi, Jesus já morreu por nós, é tudo por amor. Olha a vidinha que eles querem levar, eles só querem uma aprovação do pecado. Só querem uma aprovação do pecado, irmão. E se nós, como líderes, como pastores, como pregadores do Evangelho, demos carta branca para alguém e dizer: olha, pecado é pecado, amor é amor, justiça é justiça, lei é lei, e Bíblia é Bíblia e Jesus é Jesus, irmão. É se ensina ou não? É ou não é? É se ensina ou não? Quantos aceitariam um pastor aqui que bebe, que fuma, que ficava no boteco todo dia? Quem aceitaria aqui, irmão? Ninguém? Por que nós temos que pregar um evangelho barato que fala assim: não, irmão, é tudo por amor, pode beber, pode fumar, pode dormir separado da sua esposa no quarto, Jesus é livre. Uma hora a conta vai chegar, irmão. Jesus continua sendo Jesus, a Bíblia continua sendo Bíblia. E nós, com os nossos corações obedientes à voz, escutarmos a voz de Deus, nós vamos viver esses princípios, que nós não vamos negociar valores.
que fique 2 ovelhas, vão ser pregadas para 2 ovelhas, dizendo, olha aqui, o caminho é esse. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Somente quem passa pela crucificação recebe ressurreição, irmão. Não tem como nós darmos jeito no Evangelho. Não tem como nós atrairmos pessoas para um lugar para dizer o Evangelho é manso, o Evangelho é saudável, o Evangelho é leve. Não, irmão, o Evangelho é pesado. O Evangelho é para quem quer viver parecido com Jesus. É abrir mão de você e começar a viver Cristo em você. O Evangelho de cruz, o Evangelho de ressurreição, o Evangelho de arrependimento é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nós precisamos entender e viver. Não é trazer entendimento, mas sim revelação. Jesus, ele passa por esse processo. E nós estamos aqui para passar por esse processo. Mas não é fácil, irmãos, passar sozinho. Mas quem disse que você ia passar sozinho? Nós vamos passar pelo processo, mas Cristo passará conosco no processo. Jesus passará conosco no processo. Diga comigo: renúncia, entrega, sacrifício, coragem e obediência. Jesus obedeceu. Nós precisamos obedecer e ser guiados pela voz de Jesus. Para nós encerrarmos, a obediência é o caminho do sucesso. Abraão, quando ele sacrificou, ele obedeceu. Moisés, ele obedeceu. A maior dificuldade de Moisés, irmão, não foi tirar o povo do Egito, foi permanecer na promessa. Quando nós não permanecemos na promessa, alguém vai colher no nosso lugar. Nós precisamos permanecer na promessa. Quem tem promessa aqui, irmão? Se você tem promessa, talvez você já até esmureceu com a sua promessa. Eu acho que nem é para mim mais, eu acho que eu parei. Sabe por que você parou? Porque você parou de carregar a cruz. Continue carregando a cruz. Continue carregando a cruz, que Deus vai te levar para o lugar da promessa. Continue carregando a cruz, que Deus vai trazer a promessa até você. Deus quer te levar, uns eles vão levar e outros ele vai trazer até você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos correriam atrás de vós. As bênçãos vão correr atrás de mim, de você, irmãos. É necessário nós sacrificarmos. A obediência gera no nosso coração algo que queima dentro de nós. Nós precisamos obedecer e sacrificar. Quando nós obedecemos, nós respeitamos o sacrifício, Deus se levanta e diz: este é o meu filho em quem tenho acaso. Este é o meu filho em quem eu tenho que derramar as minhas bênçãos sobre ele. Eu vejo pessoas recebendo bênçãos do céu aqui nessa noite. Eu vejo Deus derramando coisas grandes sobre a sua vida. Eu vejo Deus derramando algo novo sobre você. Mas eu também vejo muitas renúncias a serem feitas. Ei, chegou o tempo de você sair do seu comodismo, da sua zona de conforto, porque alguém disse para você que não precisava mais sacrificar. É necessário sacrificar para renunciar, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele te prometeu. Quem está disposto a sacrificar aqui? Quem está disposto a carregar a cruz? Eu convido você a ir ficando de pé. Jesus te trouxe aqui nesta noite. Jesus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que se encontrar contigo, que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Eu estou dizendo coisas aqui, irmão, de 1, 2, 3 décadas. Pessoas que estão na igreja 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, um mês, talvez. Deus quer se revelar a você. Não da forma que você ouviu, mas da forma que Ele é. Coisas novas Deus irá fazer. Sabe quando você está com um fiozinho para desistir? Quem te sustentou? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que te sustentou. Quando você pensou, falando, eu vou parar. Momentos difíceis, parece que o dia não termina. Parece que eu não quero voltar para casa. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho dentro de casa. Tem pessoa que tem medo de andar na rua de carro. Ei, eu vou desistir. Eu vou parar. A mão de Deus te sustentou. Tem
pessoas aqui hoje precisam só de um abraço. Você só precisava de um olhar de Jesus. Você só precisava de um olhar de Jesus. Só um olharzinho de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos ao céu. O que você precisa deixar hoje? O que você precisa deixar hoje? O que você precisa renunciar hoje? Para que você possa ir até o Calvário. Aleluia! Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Vai abrindo o teu coração, abrindo a tua boca e dizendo: Senhor, eu preciso renunciar. Eu preciso somente do teu olhar. Eu preciso somente, Pai, de ser tocado por Ti. Aleluia! Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso ser tocado por Ele. Aleluia! Uou! Aleluia! Uou! Adore o nome de Jesus. Eu me humilharei como criança